Pedro, e que aviso é este aos rivais? Para mim não é aviso nenhum. Exigência está inerente às funções. Exigência interna também, não é? Exigência interna para as equipas, para as diversas equipas, para os dirigentes, para os treinadores. Portanto, está inerente à função de um presidente. Se há um aviso à navegação que vamos estar mais atentos, para já há aqui um sinal. Rui Costa não era muito de visitar casas do Benfica. Pouco tempo depois das eleições, cumpre uma promessa e está a visitar as casas do Benfica. E, portanto, eu acho que a exigência tem que ser máxima e é uma coisa que ontem aqui falamos à tarde na Liga Now, que parece que nestes últimos anos de Benfica, que isto já se arrasta desde Luís Filipe Vieira, que essa tal exigência, o compromisso, e já agora dizer uma coisa, o que pediu Mourinho aos jogadores antes do jogo de anteontem em Amsterdão foi alma e entrega. Pois o futebol logo virá. E tem que vir, forçosamente, porque ele será julgado por isso, ele, José Mourinho. E, portanto, misturando isto tudo entre aquilo que diz o Presidente, entre aquilo que pediu José Mourinho aos jogadores, eu creio que a receita está certa, mas agora há que jogar melhor. E também é outra coisa que é evidente, o Benfica está em todas as frentes. Convém não esquecer uma coisa, o Benfica já conquistou o único título disputado da época. Foi com Bruno Lage, ganhou ao Sporting do Rui Borges a Supertaça Cândido Oliveira. Às vezes esquecemos disso. Mantém-se em todas as outras competições. Olhamos agora para José Mourinho, que quis contratar Rafa Silva para o Fenerbahçe. A confissão foi feita num podcast por um ex-dirigente do clube e que trabalhou com Mourinho. Segundo esta fonte, o treinador português terá dito durante uma reunião no início da época que gostava de ter Rafa no Fenerbahçe e que o jogador também estava interessado em trabalhar com Mourinho. No entanto, a transferência do Besiktas para o Fenerbahçe não seria fácil e tal acabou por não acontecer. Recordo que por esta altura continua um verdadeiro braço de ferro entre Rafa Silva e o Besiktas, com o cenário de uma saída e um regresso ao Benfica a ganhar cada vez mais força. Pedro, e de facto, como dizes, seria praticamente impossível que Rafa Silva não agradasse a José Mourinho, mesmo estando no Fenerbahçe, não é? Portanto, já havia essa vontade, parece que fala-se agora, mas não é de agora. Sim, ele a semana passada, creio que teve uma declaração que não se dava mal com o Rafa, feitios e qualquer coisa parecida. Que não tinha que gostar, não era? Não tinha que gostar ou deixar de gostar de não Rafa. Gostava, nem deixava de gostar. E a verdade é exatamente essa. Os jogadores estão para jogar, os treinadores estão para treinar. E depois, de preferência, que existe uma sã convivência. E, portanto, seria surreal que José Mourinho não quisesse Rafa no Benfica, em face da qualidade esportiva futebolística de Rafa e em face daquilo que é o plantel atual do Benfica. E, portanto, Mourinho querer Rafa no tempo do Fenerbahçe, querer agora Rafa no Benfica, zero de surpresa. Só mostra inteligência, porque ele não tem melhor. Agora, a montante disso está como é que o Rafa e o seu empresário vão resolver o problema que têm em mãos com o Besiktas, que é complicado. O campeonato vai parar daqui a 20 dias na Turquia. Não sei se ele vai jogar, se não vai jogar, creio que não está a treinar. Negou ontem, taxativamente, que tenha dito que ia regressar aos treinos. Não sei se ao fim do mês, e já agora, hoje é 27, se já tem o dinheiro da conta deste mês de salário, que é altíssimo no Besiktas, mas seja como for, eu creio que agora está tudo muito claro. Rafa tem problemas pessoais. Rafa tomou uma decisão na sua vida que é deixar o Besiktas, vida desportiva. Problemas pessoais só podem ser resolvidos em Portugal. Em Portugal, Benfica. Rui Costa quer Rafa, mas não quer pagar por Rafa, porque Rafa também saiu a custo zero do Benfica. E, portanto, deste conjunto de situações, encontrar aqui o bom senso que não tem havido. Não tem havido da forma como Rafa se auto-excluiu dos treinos e dos tratamentos do Besiktas e da forma como foi tratando deste assunto. Sair do Besiktas é o grande objetivo de Rafa. Se o vai fazer e quando o vai fazer, eu quero recordar que o mercado, que ainda não abriu,
oficialmente abre em janeiro, no segundo dia, porque o dia 1 é feriado, e termina este ano, excepcionalmente, a 2 de fevereiro, podendo cair inscrições até os transferes até 3 de fevereiro em Portugal. O mercado na Turquia fecha uma semana depois, a 10 ou 11 de fevereiro. E, portanto, há aqui um caminho pela frente e um caminho que vai ser provavelmente doloroso, e o Benfica tem que colocar Rafa como objetivo, mas tem que fazer o seu mercado. O Benfica tem que fazer o seu mercado, contratar os jogadores que José Mourinho identificou como necessários para o plantel, e depois, se vier Rafa, melhor ainda. Portanto, se vai ficar à espera, depois nem uma coisa Porque lá está, nem outra. Rafa também tem de resolver a situação com o próprio Besiktas, não é? Este braço de ferro tem de ser resolvido. Certo, e o presidente do Besiktas já avisou, claro que pode-se dizer o que quiser de um lado e do outro, que quem chegar com 15 milhões de euros leva o Rafa. Eu creio que não será assim, mas eu não... vamos lá ver, houve muitos negócios recentemente entre o Benfica e o Besiktas. Koksu é o maior de todos, vai chegar a 30 milhões de euros. Houve o empréstimo do Irasek. O João Mário saiu há 2 anos por 2 milhões de euros. O Rafa tinha saído a custo zero. Ou seja, há vasos comunicantes entre os dirigentes. Já não está Rui Pedro Brás, mas está Mário Branco, que por maioria de razão terá também conhecimentos, porque trabalhava no Fenerbahçe, rival no Besiktas. Mas isso só não chega. É preciso perceber até onde vai a intransigência do Besiktas. Já todos percebemos a intransigência do Rafa. Já todos percebemos o desejo do Benfica. Agora, como é que isto se vai materializar? É o grande desafio dos próximos 30 e tal dias, 40. Poderá ser também, imaginando que Rafa vem para o Benfica, traçando esse cenário, um desafio para o próprio José Mourinho, apesar de gostar muito do jogador, mas, e como também já referimos aqui por algumas vezes, Rafa tem uma personalidade bastante forte. Poderá constituir um desafio para José Mourinho, ou achas que não? Não, quer dizer, vamos lá ver. O Mourinho treinou jogadores de altíssimo quilate. Vamos lá ver, pôr as coisas em perspectiva. O Rafa, se vier para o Benfica, desportivamente é Rafa e mais 10, se estiver em condições físicas normais. Portanto, é um titular indiscutível. Rafa nunca estará no primeiro 11 da história de Mourinho, dos jogadores que treinou, nem no segundo 11 da história de Mourinho, dos jogadores que treinou. Vamos pôr as coisas em perspectiva, para todos percebermos. Portanto, o Rafa nunca será um problema para Mourinho, nem Mourinho para Rafa.